És tu aquele que deveria de vir ou devemos esperar outro? A nossa reflexão de hoje é sobre esse questionamento que João Batista fez quando estava dentro do cárcere. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Está nos Evangelhos de Lucas 7, capítulo 19, salvo erro em Mateus também. Não seria estranho se nós hoje recriminássemos a João Batista por esta pergunta, uma vez que reflete a sua dúvida em relação à pessoa de Cristo. Lembremos que esse João Batista foi o mesmo que no início do ministério de Cristo, ele viu uma pomba descer sobre a sua cabeça e ouviu uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É também aquele que pouco tempo depois, ele falou aos seus discípulos, ao ver Jesus se aproximando: Eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois de todas essas experiências marcantes, passados menos de 3 anos que todas essas coisas aconteceram, ao saber que Jesus fazia, ele manda que discípulos perguntem a Jesus se ele era mesmo o que deveria vir, ou se deveria esperar outro. Não seria condenável essa postura diante de tamanhas experiências? O que afinal mudou? João não havia presenciado tudo aquilo, dado testemunho a respeito de Jesus e até incentivado que os seus discípulos o seguissem? Agora simplesmente surge essa dúvida a respeito do ministério de Jesus? Na verdade, nada mudou. João não perdeu a sua esperança de que Jesus era aquele que deveria vir ao mundo. Antes teve um momento de dúvida. Se olharmos com atenção, nós vamos perceber que esse texto mostra que a dúvida é permitida ao tratar-se de Jesus e seu reino. Em dias atuais, muitos buscam o evangelho das certezas. Certezas de que serão salvos, certezas de que estão com a pessoa certa, certezas de que estão no caminho certo, de que estão fazendo as coisas certas, e por aí se seguem várias outras buscas de certezas. Infelizmente, e não dificilmente, a dúvida, ela é vista como falta de fé, ou como algo que não se deve ter quando falamos a respeito do Evangelho e da vontade divina. Sempre precisamos estar convictos, sempre ter certezas absolutas. Isso, ao invés de trazer liberdades, gera escravidão. Constantemente esquecemos da história dos heróis da fé. Se olharmos com atenção as suas histórias, nós perceberemos que muitos tiveram dúvidas na caminhada. Podemos citar Jó, suas angustiantes questões ao longo de todo o seu livro. Gideão e o seu teste com Deus para saber se era realmente ele que o falava para liderar o povo à guerra. João Batista, nesse texto, aonde ele faz esta pergunta, e vários outros, mostram a ausência de convicções por parte daqueles que foram chamados. Em todos esses casos, e aqui acredito que vemos uma característica do amor de Deus. Aqueles e aquelas que tiveram dúvidas nunca foram mal vistos por desenvolverem as suas dúvidas e se questionarem a respeito daquilo que entendiam ser o chamado de Deus para as suas vidas.
Muitos, pelo contrário, em todas essas histórias, vemos um Deus que recolhe e aceita o questionamento. No caso de João não foi diferente. Tanto que Jesus, após a pergunta dos dois discípulos, no mesmo texto ele começa a enaltecer a pessoa de João. Além disso, a resposta de Jesus vai na contramão do que comumente se espera de uma resposta divina. Isto é, uma resposta taxativa e que coloca ponto final em todas as questões. Logo após a pergunta, na mesma hora, ele curou muitas enfermidades, males, espíritos maus, deu vista aos cegos e mandou dizer a João: ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres se anuncia o seu evangelho, e bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Pelo relato de Lucas, nós percebemos que Jesus, ele não dá nenhuma certeza direta a João, com uma simples resposta do tipo: sim, sou eu, aquele que haveria de vir. Antes dá a João as informações necessárias para que ele possa interpretar e concluir ele mesmo que era realmente o que haveria de vir. Eu penso que muitas vezes as respostas de Deus para nós passam por esse prisma. Elas não vêm em forma de um sim ou não explícitos. Várias vezes Deus fala conosco algo do tipo: olha a situação à sua volta e perceba aí, a minha resposta. Olha a situação aí, perceba a minha resposta nas entrelinhas dessa situação. Como sempre, ao se tratarem de respostas divinas, nós estamos atrás de respostas prontas, explícitas, taxativas. E como nem sempre as percebemos nas entrelinhas, nós passamos a acreditar que não houve resposta nenhuma para nós. Mas algo está acontecendo na tua vida para você saber que Deus não invalidou a promessa, o que Ele falou na tua vida. Sim, os cegos veem, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os presos são libertos. Quem sabe João não entendeu, porque ele já estava ali naquele cárcere, e vindo uma resposta de que Jesus estava agindo em prol daqueles que estavam presos. Mas Deus tinha um propósito na vida de João, de que ele teria que ser um mártir. E quando nós estamos encarcerados, às vezes nasce sim a dúvida, a descrença, a nossa fé se abala, porque nós não queremos passar por situações que às vezes dentro de nós falamos para nós mesmos: mas se é Deus que está sempre comigo, por que eu passo por isso? Mas percebe o contexto da situação. Mesmo dentro da fornalha de fogo ardente, os 3 hebreus, Misael, Ananias e Azarias, eles desceram ali com uma confiança tão grande, que quando o rei olhou não era 3, era 4. O Filho de Deus estava ali junto com eles. Alguém poderia dizer: mas que Deus é esse que permite de que 3 que o adorem, que o acreditem nele, possam ser lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais? Mas eles não entendiam que dentro daquele fogo Deus ia aparecer. Dentro do teu cárcere, dentro da tua tristeza, dentro da tua angústia, dentro desta enfermidade que Deus permitiu no teu corpo, tudo será para a honra e para a glória do nome de Deus. És tu aquele que haveria de vir, ou esperaremos outro? É Ele mesmo.
ele vem em forma de angústia, ele vem em forma de tribulação. Abacuque disse que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Haja paz no teu coração. Mesmo que o cárcere te cerca, mesmo que a situação difícil te cerca, observe nas entrelinhas da situação o operar de Deus. Mesmo que o fogo está aquecido, Deus não te desamparou. Mesmo que o desprezo e o menosprezo está na tua vida, Deus continua operando. Mesmo que o homem arrancou de você alguma esperança, algum propósito, atrasou algo, espera o tempo de Deus. Quando José foi vendido para os ismaelitas, parece que tudo acabou. Parece que os sonhos haviam acabado. O sonhador que sonhava com tanta glória, começaria uma história de sofrimento. Mas lá na frente tudo reverteu para que houvesse uma grande libertação. Lembremos que todas as coisas que acontecem na nossa vida, quer sejam boas ou ruins, contribuem para aqueles que temem a Deus, para que Deus possa operar. Quando você ouvir esse vídeo, lembre-se, a incerteza, a dúvida, às vezes ela pode aparecer, mas Deus nos dá a resposta por meio de obras, de que Ele ainda permanece firme no seu propósito. Deus que te abençoe hoje, nesta semana e durante todos os dias da tua vida. Acredite que há um Deus que cuida de você.